gente vai mergulhar nos segredos de um livro milenar, o livro de Provérbios. Vamos descobrir juntos como essa sabedoria tão antiga ainda hoje nos dá um guia, um guia surpreendentemente prático para a vida. O livro de Provérbios nos coloca bem de frente com essa escolha, de uma forma muito direta. É como se a vida fosse uma jornada com apenas duas estradas. Uma delas leva ao crescimento, à ordem, a uma vida plena. A outra leva à ruína. E a escolha, no fim, é da gente. Então vamos começar explorando o caminho mais sombrio, o da insensatez. Para a gente conseguir evitar esse caminho, primeiro a gente precisa saber identificar as armadilhas que Provérbios mostra que existem no percurso. E a primeira grande armadilha que a gente encontra é a da preguiça, personificada naquela figura do preguiçoso. E aqui não estamos falando de um simples descanso, não. É um estilo de vida de inércia, que, como a gente vai ver, cobra um preço muito, muito alto. E o jeito que o livro ilustra isso é simplesmente genial. De um lado temos a formiga. Ela não tem chefe, ninguém precisa ficar mandando. Por puro instinto, ela trabalha e se prepara. Do outro lado está o preguiçoso, que só pensa em só mais um soninho. Ele não percebe que a pobreza está vindo para cima dele como um homem armado. É uma metáfora poderosa, né? Mostra como nossas ações, ou a falta delas, vão moldando o nosso futuro. Mas a insensatez não é só preguiça. O livro nos dá uma lista bem específica de atitudes que são, de fato, destrutivas. Não são só falhas pequenas, mas ações que corroem a confiança, destroem relacionamentos e desestabilizam qualquer comunidade. E aí o texto traz um dos seus avisos mais sérios, o adultério. E o interessante aqui é que o foco não é apenas na questão moral, mas no dano que a pessoa causa a si mesma. É um ato de autodestruição, algo que, nas palavras do próprio texto, destrói a própria alma. E para não deixar nenhuma dúvida sobre esse perigo, o aviso ganha vida numa história. O capítulo 7 nos conta uma cena quase de cinema. Um jovem ingênuo cruza o caminho de uma mulher sedutora. E essa narrativa se torna uma alegoria poderosa sobre como a tentação funciona. A cena já começa destacando a vulnerabilidade do rapaz. Ele é falto de juízo, ou seja, ingênuo, e está no lugar errado, na hora errada. Ele não saiu procurando problema, mas a sua própria ingenuidade o transforma no alvo perfeito. A abordagem dela é um verdadeiro manual de persuasão. Ela promete prazer, segredo e, o mais importante de tudo, a ilusão de que não haverá consequências. É aquela música que a tentação sempre canta e que soa tão bem aos ouvidos, né? Mas o resultado é imediato e brutal. A imagem que o texto usa é chocante. Ele a segue como um boi que vai ao matadouro. Ele pensa que está indo em direção ao prazer, mas na verdade está caminhando sem nem saber para a própria destruição. E o capítulo termina com um aviso bem sombrio. Esse não foi um caso isolado. Esse caminho já destruiu inúmeras vidas. A casa dela não é um lugar de prazer. É, na verdade, o portal para a morte, para o Sheol, como diz o texto. Mas, em total contraste com os sussurros secretos da sedução, surge uma outra voz. Uma voz que não se esconde, que grita abertamente nas ruas, oferecendo um destino completamente diferente. É a voz da sabedoria, que também é personificada como uma mulher. E o valor dela, incalculável. Ouro, prata, rubis, como a gente vê aqui na comparação, nenhuma riqueza material sequer chega perto do que ela tem a oferecer. E, diferente das promessas vazias da insensatez, os presentes da sabedoria são reais, são duradouros. Ela não oferece um prazer de momento, mas sim entendimento, honra, justiça e, no final das contas, a própria vida. Mas o mais fascinante é que a sabedoria nesse contexto não é só um livro de regras, um faça isso, não faça aquilo, não. Ela é descrita como uma força cósmica, um princípio que já existia com Deus antes mesmo da criação do mundo. Então buscar a sabedoria não é só sobre ser bom, é sobre se alinhar com a própria ordem do universo. Certo. Mas como é que esses dois caminhos aparecem na vida real? Os capítulos 10 e 11 mostram exatamente isso. Eles trazem essa escolha grandiosa para as pequenas decisões do nosso dia a dia. Vamos pensar no nosso trabalho, por exemplo. É um reflexo muito claro. A mão preguiçosa, diz o texto, leva à pobreza. A mão esforçada, diligente, enriquece. É um princípio de causa e efeito bem simples e direto. E as nossas palavras, elas têm um poder gigantesco. Podem ser usadas para espalhar fofoca e criar conflito, ou para perdoar e fortalecer os laços. Em cada conversa que a gente tem, estamos escolhendo um desses dois caminhos. E claro, a integridade.
A honestidade não é só uma virtude, ela é uma força que nos guia, que nos dá estabilidade. Por outro lado, a desonestidade, a tal da balança enganosa, é como um veneno que, no fim, destrói quem a utiliza. E tudo isso nos leva a um clímax, a um momento dramático no capítulo 9. Aquela metáfora dos dois caminhos se transforma em dois convites bem diretos. Duas vozes estão nos chamando, cada uma com uma proposta diferente. E o contraste é gritante. A sabedoria nos convida para um banquete, aberto, público, prometendo vida. Já a insensatez nos chama para um canto, oferecendo águas roubadas que parecem doces, mas o salão dela, na verdade, está cheio de mortos. Uma oferece nutrição de verdade, a outra um veneno disfarçado de prazer. No fim das contas, tudo se resume a um ponto de partida. A escolha pela sabedoria começa com o que o livro chama de temor do Senhor. E o que é isso? É basicamente um profundo respeito pela ordem, pela verdade e por um propósito maior no universo. É daí que tudo começa. E as consequências dessa escolha não poderiam ser mais claras. A gente não está falando só de certo ou errado. Segundo Provérbios, a escolha é entre encontrar a vida ou, ao rejeitar a sabedoria, acabar, na prática, amando a morte. E é assim que o livro, em vez de nos dar um manual de regras, nos deixa com esta pergunta fundamental. Depois de ouvir esses dois chamados, qual voz está guiando os nossos passos? É uma pergunta não só para hoje, mas para cada momento de escolha na vida. Obrigado pela companhia nesta jornada.